Há pelo menos 38 anos que o rio Ivaí não tinha ficado com tanto tempo com nível baixo nessa época do ano. Um professor de geografia da Universidade Estadual de Maringá está fazendo um estudo na região para tentar entender o melhor funcionamento ali do rio. Por que está acontecendo isso com o nosso rio Ivaí? Vamos ver? A reportagem é com Bruno Gerhard. O rio Ivaí ainda está bem abaixo do nível ideal, mas as poucas chuvas que caíram recentemente já melhoraram o cenário por aqui. Porém, este professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá conta que essa baixa do rio durou aproximadamente 30 dias e que isso não acontecia, segundo dados históricos, desde 1982. Os resultados preliminares apontam para nós que esse baixo volume de água no rio Ivaí, ele é comum, ele ocorre com uma certa frequência, mas ele é menos frequente nessa época do ano, no final do verão e no início do outono, e um pouco menos frequente ainda é a duração com que ele ocorreu, né? Que por volta aí de 30 dias, o rio com um volume muito baixo. Mas, de certa forma, isso também, obviamente, acompanhando a dinâmica de precipitações, né? A baixa disponibilidade de chuvas que houve na região sul do país. Mas ele também afirma que os dois extremos, ou seja, pouca e muita água, são considerados normais, principalmente se tratando de um rio tão grande como o Ivaí, que não tem uma hidrelétrica que regula a vazão. Para entender melhor a dinâmica do rio e como ele é utilizado pela população, o professor está analisando alguns dados, mas diz que já é possível afirmar que as atividades do ser humano acabam sim contribuindo, principalmente com a questão do quão rápido o rio perde ou ganha volume de água. A intensa atividade do uso do solo na área de captação do rio, na bacia hidrográfica, ela contribui para intensificar com que esse escoamento seja ainda mais elevado. Tá? Considerando aí a compactação, às vezes por algumas atividades, a urbanização, contribuindo com as áreas impermeabilizadas, e a baixa cobertura de vegetação. Uma vez que a vegetação, principalmente as florestas, elas têm um papel de reter essa água e soltar, digamos assim, ela de forma mais lenta no sistema. Então, quando você tem uma cobertura florestal mais ampla, você consegue manter, durante períodos de estiagem como nós passamos, um volume mais gradual, uma queda, uma diminuição mais gradual das vazões do rio. Outro fator analisado aqui no rio Ivaí é justamente a água. Isso porque ela tem essa característica muito mais turva do que em outros rios, como o rio Paraná, por exemplo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, justamente isso tem relação com o rio ser mais saudável. O rio Ivaí, ele carrega essa concentração de material em suspensão, né, que são partículas de solo que são trazidas da vertente, né, das áreas de captação, de usos da agricultura, da área urbana, e chega até o canal, né? Essas partículas, elas são, de certa forma, saudáveis, porque ela tem uma relação ecológica com a manutenção da vida aquática, seja de planta e de outros animais, e ela está associada à própria dinâmica do rio, a construção de ilhas, barras fluviais, que são esses materiais que são depositados às vezes na margem ou no centro do canal. Isso faz parte da dinâmica natural do rio. De acordo com este inspetor do CREA do Paraná, estudos feitos analisando fatores ligados ao rio são importantes, inclusive, para orientar políticas públicas a fim de melhorar as condições e tentar minimizar os prejuízos causados em períodos como esse. A pesquisa é importante por quê? Porque ela vai estabelecer um tipo de informação, um tipo de dado, né, um dado de qualidade, um dado trabalhado, um dado que tem metodologia para se conquistar, para se conseguir, se transformará ali numa análise geográfica do seu entorno ou também do seu impacto na escala regional, na escala local desse rio, já que é um rio, como o professor Eduardo falou, um rio longo, um rio extenso. E essa análise se transformará numa informação importante para que o gestor público possa intervir, possa aplicar uma política pública em relação a esses usos do entorno do rio. E essa política pública? Tá aí, a pesquisa é muito importante, principalmente por onde o rio cruza, né? Por onde o rio passa, pelos municípios aqui da região, para saber o que os municípios podem fazer também para preservar o nosso rio Ivaí. Isso aqui é um patrimônio nosso, é um patrimônio daqui, da nossa região.
a gente vê que o nível do rio está baixo. Agora até subiu um pouco o nível da água, estava mais baixo ainda. Eu sempre estou ali na região de Ivatuba, a gente viu ali que tinha gente que ia até a pé, até a ilha no meio do rio, porque o rio estava bastante baixo, as pedras todas aparecendo, com as chuvas que deram aí nos últimos dias, o nível do rio subiu um pouco mais, mas a gente analisa que está baixo ainda, não está no ideal do rio. E olha para você ver como é que é as coisas. Deixa a imagem do rio aí. Hoje o rio está baixo. Essa semana eu recebi naquelas lembranças de Facebook que todo mundo recebe, né? Quem tem Facebook aí, que alguns anos atrás, nesse mesmo período, nessa semana, em se falando dos anos, acho que foi 3 ou 4 anos atrás, foi que deu aquela enchente no rio Ivaí, que lembra? Que interditou tudo, que a água passou por cima da ponte. Olha para você ver como de um ano para o outro as coisas mudam. Num ano, a água está passando por cima da ponte. E aí, a realidade desse ano é essa. Por outro lado, os pescadores que gostam de pegar um peixinho ali no rio Ivaí, eles estão bravos porque está a portaria lá que o governo colocou que está proibida a pesca no rio Ivaí. As pessoas têm que respeitar um pouco mais o rio Ivaí. Essa que é a realidade. Está proibida a pesca no rio Ivaí. Ok. Mas essa semana fizeram uma operação lá, o pessoal da Polícia Ambiental, e tirou um monte de rede, de espinhol, até aqueles tambor que eles colocam lá para pegar os peixes. Então, tem alguém desrespeitando o nosso rio Ivaí. Dá um alô para você aí, se você sabe quem faz isso, não tenha medo não, denuncie.